Olá pessoal, sou Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais. Estamos estudando para o concurso de professor da Bahia e hoje vamos responder uma questão aqui do concurso de professor do Espírito Santo, realizado pela Fundação Carlos Chagas, mesma banca organizadora aqui do concurso da Bahia. Pois bem, questão de número 58 diz o seguinte: na história das lutas pelos direitos humanos e pela igualdade racial no Brasil, o movimento negro unificado teve importante papel e foi um movimento social, opção A, inspirado em valores religiosos e humanistas e integrado por afrodescendentes brasileiros, defensores da ideologia da mestiçagem e do nacionalismo negro presente em outros movimentos, como os Panteras Negras nos anos de 1960. B, composto por militantes brancos e negros de esquerda, ligados ao Partido Comunista Brasileiro contra o apartheid racial defendido pelo regime militar. C. Idealizado em 1978, no clima de redemocratização e composto por jovens afrodescendentes das periferias brasileiras que denunciavam o racismo e se baseavam no movimento hip hop. D. Criado por intelectuais e universitários negros nos anos de 1940, depois da queda do Estado Novo, período em que Getúlio Vargas havia proibido a Frente Negra Brasileira, acusada de ser comunista e subversiva. E fundado no final dos anos 1970 por militantes negros de esquerda, engajados no combate ao racismo estrutural da sociedade brasileira e ao autoritarismo do regime militar. Pessoal, pausem o vídeo, respondam. Em 5 segundos eu volto com a alternativa correta. Pois bem, pessoal, a alternativa correta é a letra E. Foi fundado no final dos anos 1970 por militantes negros de esquerdas engajados no combate ao racismo estrutural da sociedade brasileira e ao autoritarismo do regime militar. Pessoal, a gente podia eliminar algumas questões aqui, né? Como a questão da B, por exemplo, do apartheid, contra o apartheid racial defendido pelo regime militar. O regime militar não defendia o apartheid, né? Apesar da sua truculência, não era isso que ele defendia. A questão do movimento hip hop também já é mais recente, né? Bem mais recente. E a questão ali do Getúlio Vargas é muito antigo também em relação a movimentos negros, né? Para quem tem uma ideia sobre os movimentos, né, que começaram aí depois da década de 60, 70, esses movimentos sociais ganharam força aí nos anos 80 também. Tá bom, pessoal? Então, mas vamos assim, para conhecer, acho que é importante a gente dar uma olhada, né? O que foi esse movimento negro unificado. Então, o Movimento Negro Unificado, o MNU, é um grupo de ativismo político, cultural e social de relevante trajetória no âmbito do movimento negro no Brasil, fundado no ano de 1978. Então, de acordo aí com a opção E, né, a alternativa E, em São Paulo, o MNU lutou pela autoafirmação cultural e o incentivo à cultura de matriz africana, contribuindo para um novo grau de amadurecimento no movimento negro e um renascimento da cultura negra. Pessoal, esses por militantes negros de esquerda, né? Então ali aparece, engajados no combate ao racismo estrutural da sociedade brasileira e ao autoritarismo do regime militar. Então, pessoal, os movimentos sociais que surgiam ali na década de 70, 80 estavam ligados à esquerda, tá bom? E sim, uma luta contra o regime militar, né, que existia no Brasil. Pessoal, só para finalizar, tem algumas informações interessantes aqui sobre o MNU, então eu queria compartilhar com vocês. No ano de 78, a ditadura militar surpreendeu, torturou e assassinou o feirante Robson Silveira da Luz, acusado de roubar frutas em seu local de trabalho. No mesmo ano, 4 garotos jogadores de vôlei foram discriminados pelo Clube Regatas do Tietê e o operário Newton Lourenço foi morto pela polícia militar no bairro da Lapa, em São Paulo. A reação imediata da juventude negra para os ataques foi a articulação do Movimento Negro Unificado, MNU, que pedia o fim da violência policial, do racismo nos meios de comunicação, no mercado de trabalho e do regime, juntando setores de todos os espectros políticos. A criação do movimento foi marcada por uma manifestação histórica que reuniu milhares de pessoas na escadaria do Teatro Municipal de São Paulo no dia 7 de julho. Ao longo dos anos de ditadura e depois dela, o movimento foi fundamental para a resistência e a luta por pautas que fossem em direção ao fim da discriminação racial no país.
o MNU contribuiu com a formulação de demandas do movimento negro à Assembleia Constituinte de 1988, que deu origem à Constituição Cidadã. O movimento obteve conquistas importantes, como a demarcação de terras quilombolas, a Lei 10.639, que prevê o ensino da história afro-brasileira nas escolas, o crescimento, ainda que insuficiente, na quantidade de pessoas negras nas universidades e o fortalecimento da consciência racial dos jovens. Pois bem, pessoal, é isso. Então, aqui tem uma imagem do período, né, do MNU, dali do início, ok? E gabarito, então, letra E. Ok, pessoal? Um abraço, até a próxima.